Abençoe o nosso Mestre Jesus, os nossos propósitos de levar adiante o entendimento e a compreensão a respeito das leis que regem o universo. E na noite de hoje, iremos trabalhar um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a doutrina dos vários nascimentos, onde entenderemos o planejamento reencarnatório e as diretrizes que são estabelecidas antes do espírito retornar a uma nova vestimenta. Jesus falara no diálogo com Nicodemos a respeito do nascer de novo. E ele elucida dentro das possibilidades de compreensão daquela época a respeito da reencarnação, onde ele afirma para Nicodemos, o doutor da lei, de que era necessário nascer de novo. E Nicodemos, embaraçado, pergunta como pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe. E Jesus elucida dizendo: se eu te falo das coisas da terra e não compreendeis, se eu te falo deste movimento que é conhecido em várias civilizações, a respeito do retorno do espírito em um novo corpo, e vós, que é doutor da lei, não compreendeis, imagine se eu vos falo da realidade que reina neste universo infinito, da grandiosidade dos mundos que pululam, as moradas radiantes, as existências fora da matéria e na matéria também, nos planos mais elevados. Como entenderíeis? Então Jesus, ele apresenta de forma velada, porque nos seus ensinamentos a gente vai encontrar um conteúdo de ordem moral e espiritual, geralmente implícito em tudo aquilo que ele falava. E na sua grande maioria, o entendimento ainda era muito limitado. Mas ele, a respeito da proposta do amor, ele não deixa dúvidas, porque ele resume todas as leis e os profetas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente não poderia entender a grandiosidade do nosso Pai, a sua justiça, a sua misericórdia, o seu amor, sem ter o entendimento da doutrina dos vários nascimentos, que o Espiritismo, com muita propriedade, esclarece para a humanidade, trazendo os conhecimentos ancestrais, mas agora com a capacidade de entendimento e compreensão e com a clareza que é exposta, apresentada nas análises do codificador e nas revelações trazidas pela espiritualidade superior. Allan Kardec afirma que todos nós somos constituídos de 3 elementos básicos: o espírito, que é o princípio inteligente do universo, perfectível, está sujeito a mudanças, a transformações, a conquista de valores intelecto-morais. O espírito evolui. Tem o seu envoltório, que ele denominou de perispírito. E Allan Kardec, na Gênese, elucida com a clareza extraordinária. É o envoltório em torno do foco da inteligência ou a alma, porque ele faz uma distinção didática a respeito do espírito e da alma.
e que, na verdade, a gente vai compreender e entender que é a mesma coisa. Só que ele afirma que o espírito é quando ele está fora da matéria. E ele chama de alma o espírito quando está encarnado ou reencarnado. Portanto, é o mesmo princípio inteligente do universo. O perispírito é o envoltório em torno do foco da inteligência, que nós já falamos. O perispírito envolve como envoltório do espírito, e ele diz mais, como no fruto existe a semente, a polpa e a casca. A casca sendo o envoltório material, a polpa, o perispírito, e a semente, o princípio inteligente do universo, o espírito. E este espírito vive enquanto no corpo material, encarnado, reencarnado, e vive fora da matéria, como espírito desencarnado, e conserva o seu envoltório, o perispírito, que é o corpo pelo qual nós nos identificamos quando do decesso molecular, quando estamos desencarnados. Desmistifica uma série de ideias que se perpetuou no tempo e no espaço a respeito da realidade espiritual, quando se dizia de que o espírito era uma fumacinha, não demonstrava com a clareza que a doutrina espírita apresenta. E que nós vivemos temporariamente utilizando de uma vestimenta carnal. E vivemos fora da matéria como espíritos errantes, na linguagem do codificador. E espíritos errantes são aqueles que estão fadados a reencarnarem. Portanto, existem espíritos errantes de diversos graus de evolução. Só não são errantes os espíritos que alcançaram a pureza, aqueles que se tornaram puros espíritos. Daí a gente vai encontrar espíritos errantes de diversos graus de evolução. E quando nós estamos no plano espiritual, porque temos o plano material, o qual nós nos encontramos atualmente, utilizando-se da vestimenta carnal, um organismo constituído por células, tecidos, órgãos, sistemas, mas não tem característica de permanência, como assim afirma a mentora Joana de Ângeles. Sendo de ordem transitória, com a perda de energia vital, no decorrer do tempo, cessará. E o espírito, não podendo animar um corpo que já não possui o fluido vital, acontecerá o fenômeno da morte. Mas a morte não como o fim da vida, mas como uma transição para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, de onde nós viemos e para onde todos nós retornaremos. A frase, que é muito conhecida quando se diz: nascer, viver, envelhecer e morrer. O Espiritismo vem em auxílio da limitação desta frase e amplia dizendo: renascer ainda e progredir sempre. Chegamos no ponto que gostaríamos para dizer que quando nós estamos no plano espiritual e chega o momento de uma nova existência física, uma nova oportunidade reencarnatória, porque a reencarnação
é uma necessidade na historicidade evolutiva do espírito. Ninguém poderá alcançar o reino de Deus sem um nascer de novo. Essas idas e vindas, o espírito vai adquirindo experiência, vai conquistando valores, conhecimentos, virtudes. Porque para alcançar a pureza de coração, para atingir a perfeição na escala evolutiva, é preciso termos as duas asas, do conhecimento e do amor. Quando estamos no mundo espiritual, é feito um planejamento reencarnatório, estabelecido as diretrizes para que a gente possa aproveitar da melhor maneira a nova existência corporal. Existem departamentos nas colônias espirituais responsáveis na elaboração da estrutura do corpo que nós iremos utilizar, o defeito que vai se apresentar, a família que nós vamos conviver com a nova reencarnação. Então ninguém estará abandonado, nem só, nem que foi lançado nas trevas exteriores, no campo material, sem a devida proteção, sem o devido acolhimento, o amparo do alto, para o desenvolvimento intelecto-moral do espírito que se prepara para a sua nova jornada no corpo material. Então, a família que nós vamos reencarnar, o meio onde nós vamos viver, as condições socioeconômicas, tudo isso é feito uma análise fundamentada, baseada no que André Luiz chama de sementes do destino. Porque é feita uma avaliação a respeito das nossas experiências transatas e ali vai ser demonstrado os acertos, os erros, e o planejamento é fundamentado na lei de causa e de efeito. Ah, mas eu me apresento hoje no plano material com deficiência cardiológica. Não foi fruto do abuso da existência atual, porque tem crianças que se apresentam já desde tenra idade, trazendo limitações congênitas. Mas aí a gente vai poder entender, com a doutrina dos vários nascimentos, que o espírito com o seu envoltório, ao ligar-se à nova vestimenta carnal, vai imprimir no novo corpo as limitações que foram implementadas no decorrer do tempo e do espaço, através das nossas escolhas equivocadas, em desarmonia com as leis que regem o universo. E Allan Kardec tem a oportunidade de indagar da espiritualidade, onde estão escritas as leis de Deus. E os espíritos respondem, na consciência. Então, todas as minhas experiências estão registradas em mim mesmo. E esses registros, eles vão sendo trazidos à tona de forma gradual, cujo objetivo a gente vai liberando as angústias, as aflições, através agora de uma prática consoante ao bem. Quando nós despertamos a nossa consciência e estabelecemos na nova oportunidade que estamos tendo, como todos terão, de voltar a um novo corpo, mas agora agir, atuar de forma diferente da qual nós nos comprometemos com as leis de Deus. A gente pode entender com a reencarnação a respeito da misericórdia e do amor do nosso Pai.
porque ele não condena a nenhum dos seus filhos. É o perdão divino. Com a reencarnação, todos nós temos possibilidades de um novo recomeço e agir agora não mais da forma como agimos no passado. Jesus, ele diz com muita clareza que o amor cobre a multidão de pecados. Como a semeadura ela é livre, a gente sabe que a colheita é de obrigatoriedade. Isso tanto no mal como no bem. Se nós optamos doravante a seguir pelo caminho do bem e da verdade, é óbvio que nós vamos atenuando o mal que nós fizemos no passado. E vamos construindo um futuro promissor e feliz. Eu vou trazer uma experiência de um espírito que havia sido homicida em uma existência anterior, não necessariamente a última, mas aquele registro do crime praticado estava atormentando o nosso irmão. Ele trabalhara muito no mundo espiritual, também desmistificando a ideia de céu, de inferno, e mostrando para todos nós que no mundo espiritual nós podemos nos reabilitar, fazer reflexões profundas a respeito da experiência que nós deixamos, fazer uma análise sobre os acertos e os erros, auxiliado por esses benfeitores espirituais. E chega o momento da aproximação com aqueles que seriam seus pais. E justamente aquele que iria recebê-lo como pai tinha sido a sua vítima do passado. E interessante que também os registros estava naquele homem que, com a aproximação do Espírito Segismundo, ele sentia um agastamento, uma angústia muito grande, que chegara a interferir na relação com a sua esposa e com o seu primogênito, o seu primeiro filho. E os espíritos viram a dificuldade da aproximação do reencarnante, porque ele estava rejeitando. Ele percebia pela emancipação da alma, quando do repouso corporal ele se deparava com a presença de Segismundo na intimidade do seu lar. Ele olhava para ele e retornava para o corpo, como o único meio de refúgio daquele espírito que na sua mente, que no seu inconsciente, tinha a lembrança do mal que havia sofrido. Mas ele não percebia de que aquele espírito já não era aquele espírito do passado, que se degladiaram. Era um espírito arrependido e agora precisava reparar o mal que houvera feito. Outra questão que o Espiritismo desmistifica e elucida com muita clareza a respeito dessa questão. Porque ainda hoje tem pessoas que acreditam que basta levantar as mãos, nos arrependermos, que já estaremos livres dos nossos deslizes, dos nossos erros do passado e do presente. Mas a doutrina espírita, com a sua luz, esclarecedora, consoladora, acolhedora, vem nos dizer de que o arrependimento é importante, não tenhamos dúvida, mas é o primeiro passo para a reparação. Então, quando vem o arrependimento, o espírito tem a necessidade de reparar, para verdadeiramente se libertar dos conflitos conscienciais estabelecidos pelo mau uso do seu livre-arbítrio. E a intercessão do Espírito Alexandre é extraordinária. Quando em determinado momento ele sai do corpo,
e ele vê Segismundo, ele volta imediatamente. E os espíritos se utilizam do primogênito para tocar nas fibras mais íntimas de Adelino, para que ele pudesse abrir o coração para a proposta do amor e do perdão, para a compreensão da misericórdia que reina neste universo infinito, acolhendo a todos os seus filhos, mesmo aqueles que se afastaram do caminho do bem e da verdade, porque Deus não desampara a nenhum dos seus filhos. E neste momento, a gente vai encontrar o filhinho convidando o pai, quando retornasse do trabalho, inspirado pelo mentor Alexandre, para que ele fosse com ele orar na intimidade do seu quarto. E o pai aceita e, ao retornar do trabalho, o filho lá está a convidá-lo à oração. Quão importante é orar. E orar aliado à ação no bem será sempre um meio, um recurso extraordinário de transformação dos nossos conflitos, das nossas angústias, da nossa dor, do nosso sofrimento. É sempre um lenitivo, um refrigério para a alma. E naquele momento, o filhinho de mãos postas começa a rogar ao pai para que protegesse o seu por onde ele andasse, para que protegesse a sua mãe onde ele estivesse, que aquela família pudesse ser amparada pelo amor de Deus, na sua linguagem singela, na candura da realidade infantil. Tocava profundamente no coração daquele pai, que estava agastado, angustiado, triste. E ao sair do corpo, depois que adormece, ele se depara com o espírito Segismundo. E ele tenta correr para o corpo. Neste momento, o mentor Alexandre interfere. Emite raios luminosos e ele para. E ao parar, ele diz, graças a Deus. Deus ouvira a oração do meu filhinho. E olha para Segismundo meio apavorado. O espírito Alexandre, na sua nobreza, psicólogo da alma, se aproxima dele e diz, Adelino, é assim que tu recebes um irmão que vem em busca de uma oportunidade para se redimir do seu passado delituoso e construir um futuro promissor através do amor que cobre a multidão de pecados? E Adelino redaguira, mas eu sinto que ele quer me matar. Não procure, Adelino, trazer à memória as experiências perturbadoras do passado. Observa ele agora. Neste momento, Segismundo se aproxima dele. Pega-lhe na sua mão e beija-lhe, de joelhos. Neste momento, meus queridos irmãos e irmãs, do perispírito de Adelino, começa a se dissipar fluidos que estavam impregnados em seu perispírito. E André Luiz, observando o fenômeno, pergunta a Alexandre, que fenômeno é este? E Alexandre responde, André, ele perdoara de coração. Neste momento, meus irmãos, a gente vê com muita clareza que o perdão não é um mero princípio religioso. É uma questão de paz, de harmonia, de equilíbrio, de reconciliação, de felicidade. E aí se estabeleceram a reconciliação entre Adelino e Segismundo.
quebrou-se as arestas. Mas continuando o nosso raciocínio, vejamos o trabalho da espiritualidade para dar o primeiro passo, porque ele próprio estava rejeitando a presença de Segismundo, estava impedindo a fecundação, tinha todo um processo inibitório em função da postura de Adelino, por não querer receber como o seu segundo filho. Teve todo o procedimento, porque agora já tinha um clima para o ato sexual entre ele e a sua esposa Raquel. E quando o espermatozoide dispara na trompa de Falópio para fecundar o óvulo nidado, ali tinha a presença pungente de Alexandre. Com o seu magnetismo, ele impulsiona o espermatozoide que carregava consigo a carga genética que seria necessária para a formação do corpo de Segismundo, trazendo as características que lhe era peculiar. Portanto, meus irmãos, vejamos nesse planejamento até aquele que vai ganhar a corrida na trompa de Falópio. É aquele que tem a necessidade do espírito reencarnante. Uma deficiência, um defeito que ele traria na área cardíaca, porque foi onde ele houver atingido o seu futuro pai em uma outra existência corpórea. E como muitos às vezes afirmam de forma equivocada, que ele teria que ser assassinado também, de forma nenhuma. A lei não funciona deste jeito. Os cuidados que ele teria com seu pai na velhice, aquele filho que estaria zelando pelo seu pai, pela sua mãe, não estaria ele a dedicar-se com amor, se ele assim cumprisse, amenizando os conflitos conscienciais, procurando superar as rejeições reinantes, para ir quebrando as arestas no exercício do amor de cada dia. A luta para com a sua deficiência física, indo de médicos a médicos para tentar restaurar o equilíbrio e a saúde. Não estaria ele lutando para valorizar a vida. Então tudo isso é devidamente planejado. Agora somos nós que, quando no corpo, vamos estabelecer com o nosso livre-arbítrio de viver o amor ou optar ainda pelo egoísmo e pelo orgulho, que nos afasta do verdadeiro sentido da vida, que é a proposta que foi apresentada por aquele que é a luz do mundo, que é o sal da terra, que veio para suavizar as nossas dores, amenizar as nossas angústias. E foi ele quem disse: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então tudo isso que acontecera para com Segismundo foi devidamente estruturado, organizado, fundamentado nas sementes do destino, que foi os seus equívocos do passado. Ele iria sofrer, é bem verdade, em função da situação da deficiência corpórea. Mas aqueles que souberam amar, diante da dor a atravessar, diante das lutas e dos desafios, naturalmente, libertação nessa caminhada e alcançando verdadeiramente a paz e a harmonia. Não existe outro caminho para a edificação do espírito imortal. As experiências reencarnatórias é o meio, mas o objetivo divino, a edificação, a construção do bem é o fim. Deus nos proporciona a oportunidade através das diversas experiências reencarnatórias, mas somos nós que vamos aproveitar. Somos nós que precisamos direcionar no nosso auto-burilamento, na nossa auto-iluminação,
ajudando e servindo sem cansaço, amando e perdoando a todos que conosco convivem, para que assim possamos, diluindo as sombras que teimem a aflorar e construindo uma nova realidade, agora de paz, de harmonia e de felicidade. Como diz o Espírito Verdade, Espírita, amai-vos, Espírita, instruí-vos. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare, hoje e sempre.